Abra sua Bíblia comigo. Em Números capítulo 20. Números capítulo 20. Glória a Deus. Louvado é o nome de Jesus. Ei, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu sinto uma leveza, irmão. Uma unção gostosa nesse lugar. Números capítulo 20, versículo de número 2. Diz assim: Moisés fere a rocha em Meribá. Vamos lá. Não havia água para o povo. Não havia. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Porque trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais? E porque nos fizestes subir do Egito para nos trazer a este mau lugar que não é de cereais, nem de figo, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhe apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele, diante do povo, falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber a congregação e os seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouve agora, rebeldes. Esse Moisés não fez. Porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não creste em mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo à terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor. Preste atenção nesse textozinho agora. E o Senhor se santificou neles. O Senhor se santificou neles. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Eu quero deixar claro que esse texto de Moisés não tem nada a ver com o governador que veio aqui, Moisés, amém? Eu não estou falando por isso, não tem nada a ver, mas é uma coisa a se pensar também. Irmãos, o pastor Ulisses falou uma coisa lá no retiro de pastores que nós tivemos na última semana, 15 dias atrás. O Ulisses fez a penúltima mensagem do retiro, e uma coisa que ele falou foi muito interessante, que o melhor lugar para esconder os seus problemas é no problema dos outros, né? Você pega um monte de problema de outros para resolver, e assim vai maquiando o seu problema. Não que nós não devemos ajudar as pessoas a resolver seus problemas, mas tem que entender que os problemas são delas, e esse é o melhor lugar, é o melhor esconderijo para esconder às vezes os seus. Para não precisar lidar com os seus, você esconde os seus tentando resolver o dos outros, e acaba que muitas vezes você não tem
legalidade para ajudar as pessoas a resolver os seus problemas, porque você também tem problemas. E você tem que ajudar os seus problemas. Você tem que resolver os seus problemas, né? Então, evite pegar problema de todo mundo para maquiar o seu, porque o seu é difícil de lidar, né? Porque o seu envolve sentimentos, o seu envolve decepções, envolve um monte de coisa, não é? E lidar com as nossas coisas é bem mais difícil de lidar com as coisas dos outros às vezes. Agora, Deus te deu uma visão, e você precisa entender isso também, que você não é o objetivo, você é o canal. E quando Deus te dá alguma coisa para fazer, estou falando aqui numa reunião de pastores, e quando é pastores e pastoras, irmãos, essa para mim é a melhor reunião de todas, porque a gente é mais óbvio, né? é mais sucinto, conciso e preciso, porque nós estamos diante de pessoas, nós estamos servindo pessoas, e a gente tem que prestar atenção nisso. Então nós precisamos sempre ouvir aquilo que nós chamamos aqui no Mevanda a voz da visão. O que é a voz da visão? É que Deus chamou alguém e deu uma visão para essa pessoa, né? Deus chama Moisés em Êxodo 25 e dá uma visão para ele de como Deus queria o tabernáculo, né? Deus queria fazer um tabernáculo, então ele chama Moisés à parte e dá uma visão. Só que Moisés viu como que deveria ser, mas claro, evidentemente ele não ia trabalhar sozinho, ele não ia fazer isso sozinho, porque a visão é de um homem, mas a missão é de uma equipe, né? E qual é o trabalho da visão? É deixar clara a missão, né? Se você ler Êxodo 25, você vai ver que Deus deu uma visão para Moisés, mas de como ele queria o santuário. Mas em Êxodo 35:30, né, Moisés chama os executores desta visão e transfere para eles essa unção. Então você diz assim: eu sou o pastor presidente da igreja, eu tenho uma visão. Ok, mas você tem que ter uma equipe. Jesus, quando desceu da eternidade com uma visão, né, cresceu, se tornou jovem, se tornou adulto. Aí a primeira coisa que Jesus fez foi o quê? Foi criar uma equipe de pessoas, de apóstolos, que a princípio eram discípulos e passaram a ser apóstolos. E Jesus começou a transferir, falar para eles como que ia acontecer. Jesus disse: convém que eu morra, no terceiro dia eu vou morrer, depois eu vou ressuscitar no terceiro dia, e aí a gente vai, né? É assim que vai ser. E muita gente entrou em pânico, porque é difícil, às vezes, para a missão absorver a visão, porque cada pessoa tem uma visão, e aí muitas vezes a pessoa quer aplicar a visão dela numa visão que ela faz parte, e aí o que acontece? Acaba sendo divisão, porque onde tem duas visões é divisão, né? Então assim, tem uma visão individual? Tem. Todo mundo tem uma visão individual e a gente não pode abortar isso. Agora, essa visão individual que Deus deu a cada um, ela tem que corroborar com a visão coletiva do projeto, do processo. Né? Porque tem um homem ali, tem uma mulher ali, tem um casal ali, tem uma família ali, que tem uma visão, que começou esse projeto numa visão. Se esse lugar é um lugar claro, fácil de lidar, cada um aqui vai ter uma visão. Porque você vai orar, Deus vai te falar: olha, eu queria que você fizesse isso. O que Deus te chamou para fazer tem que colaborar com o todo. Entendeu? Você não pode um puxar para um lado e o outro puxar para o outro, vai dar divisão. E foi as dificuldades que Jesus tinha com a sua equipe, até porque eles não tinham o Espírito Santo neles. Jesus tinha nele, mas os discípulos ainda não tinham nele. Jesus ainda não havia ressuscitado, o Espírito Santo ainda não havia descido. Amém? Então guarde isso no seu coração. A visão é de um, mas a missão é de uma equipe. Amém? Amém? E muitas vezes nós não podemos estabelecer uma ordem da desordem. Tem uma ordem, Deus quer ordenar, mas tem uma desordem acontecendo. Então primeiro tem que acabar com a desordem, para depois trazer uma ordem. Não se põe vinho novo em odre velho, não se põe remendo novo em pano velho. Amém? Uma velha estrutura não suporta muitas vezes o movimento desses dias. E quando eu falo de velhas estruturas, eu não estou falando de igreja antiga, não é isso. Eu estou falando de uma velha forma de pensar, de trabalhar. Eu já falei isso 1 milhão de vezes, repito para ficar mais claro, né? Meu bisavô tinha uma fazenda, meu avô tinha uma chácara, meu pai tinha uma horta, eu tenho um abridor de lata, e os meus filhos têm o aplicativo do iFood. Ou seja, o meu bisavô, meu avô plantavam para comer.
O meu pai e eu já compramos para fazer e para comer. Os nossos filhos só compram e comem. Por quê? Porque foi adiantando o processo. Foi uma aceleração no processo. Então, veja bem. Agora, mudou os princípios? Não mudou os princípios. Numa aceleração ou um aceleramento, vamos lá, de um processo, o perigoso qual é? Você pode comer mais rápido, né? Mas não está sendo nutrido. Você está sendo alimentado, mas não nutrido. E o que a gente vê hoje, a igreja alimenta, mas não nutre. Daqui a 10 anos, você vai ter que fazer um tratamento, um detox, de tanta coisa que você jogou para dentro, mas não fez você desenvolver o ministério. Facilitou, mas não desenvolveu. Nem tudo que facilita, desenvolve. Amém? Às vezes um pouco de dificuldade faz parte do processo. E Deus adora isso. Deus adora criar obstáculos no caminho para a gente não ficar achando que é fácil demais. O problema é que quando Deus permite esses obstáculos, a gente vai criando caminhos alternativos, porque a gente acostumou com a facilidade. Acostumou com a facilidade. Quem pede o lanche todo dia, quando precisa cozinhar, não sabe. Não olha para mim assim. Por quê? Porque a gente vive numa geração que é mais fácil de lidar com as coisas. Só que as pessoas estão se tornando mais difíceis. Antigamente parece que as pessoas, os dias eram mais difíceis, mas parece que as pessoas eram mais fáceis. Pastor, o senhor fala isso porque o senhor é de antigamente, né? Não, é verdade para você, Márcia. Você é de antigamente. É verdade. Não é isso. É que hoje as pessoas vão perdendo a paciência, porque elas estão acostumadas que tudo funciona tão rápido, que quando a coisa não acontece na sua velocidade, a velocidade que ela está acostumada, ela acaba surtando. Porque ela tem uma velocidade, sabe? Não é, Gladys? Tem dificuldade de fazer, amassar o pão. A gente amassava, botava na forma, esperava crescer. De vez em quando passava com o dedo assim, tirava um pedaço da massinha, que era gostosa, a massinha, né? Mas tinha glúten, ninguém nunca morreu de glúten, irmão. Falei, na massinha, a gente comia aquela massa do pão que sobrava, comia assim, esticava. Ninguém nunca morreu de glúten, Hoje é uma frescurada. Tira o miolo. Dá um miolo para mim e você vê se não come. Todo mundo quer tudo, porque a gente quer manter uma forma e um jeito prático e rápido. Então é tudo muito rápido. O cara come mexendo no celular, porque ele tem coisas para resolver e ele não tem tempo de parar aquela 1 hora para comer. Aí ele não come, ele não nutre, ele alimenta, mas não nutre. Ele tem que comer lanche todo dia, porque não dá tempo mais de ir em casa. Aquele arrozinho, aquela dormidinha no sofá, que ligava o Globo Esporte para assistir os gols do Vasco. O Vasco não faz. Uma luta. O Vasco não faz. Meu Deus, o Vasco é uma luta. Então assim, ele não tem mais esse tempo, aquele relax, ele acordava, escovava o dente, aí voltava para o trabalho, feliz da vida. Ele não tem mais esse tempo. Então a coisa rápida e veloz, a gente quer tudo na hora. E quando não funciona o processo que Deus estabeleceu para a gente faz o quê? A gente volta a fazer aquilo que a gente sabia. E a gente não respeita isso. Então a primeira desordem, ela precisa ser arrancada, derrubar. O que é que Jesus falou? Deus falou para Jeremias: eu te chamei para arrancar, derrubar, destruir e arruinar. Jeremias capítulo 1, versículo 9, 10, 11. Depois plantar e edificar. Você percebe que plantar e edificar não vem antes de arrancar, derrubar, destruir e arruinar. Ou seja, o que está errado precisa ser destruído. Não fala de pessoas, mas fala de coisas. Eu não posso construir uma ordem em cima de uma desordem. Não vai funcionar. A ordem precisa ser estabelecida. Agora, a organização ela precisa ter.
Jesus, antes de multiplicar os pães, o que é que Jesus fez? Chamou os discípulos e disse assim: se organizem, sente de 50 em 50, senta de 100 em 100. Todo mundo se organizou. Aí veio a ordem. Quando a ordem, ele dá uma ordem: Senhor, obrigado, porque tu sempre me ouves, Pai, obrigado aqui e tal. Multiplicou os pães. Quando eles começaram a distribuir, claro que a organização caiu por terra, porque quando a ordem invade a organização, mesmo que ela pareça estar em desordem, mas ela não está, porque ela está debaixo de uma ordem divina. O navio estava afundando, Paulo declara uma ordem: fique tranquilo, ninguém vai morrer, só despeja tudo, bota o trigo fora, bota tudo fora. Talvez nós vamos ter que perder algumas coisas para a gente voltar para uma ordem divina. Então imagina aquele povo tudo jogando as coisas no barco. Quem olhava de longe assim: meu Deus, eles estão morrendo, vai se acabar tudo. Mas não, parecia que estava confusão, mas aquela confusão foi produzida por uma ordem divina. Então é isso que nós achamos. Quando está tudo organizadinho, a gente acha que é de Deus. Quando está tudo meio, meu Deus, gente caindo, gente pulando, gente dançando, a gente diz: essa igreja é uma luta, é uma desordem. Não, às vezes ela está funcionando debaixo de uma ordem divina. Por isso que pessoas cantam, dançam, pulam, choram, aleluia, sorriem, se alegram, correm, mas elas estão debaixo de uma ordem divina. Amém, irmãos? Então não se cria a ordem da desordem. E também renovo, reparo, reforma, remendo. Renovo não nasce de reparo, de reforma e de remendo. Renovo nasce de uma nova natureza. Eu preciso nascer de novo. Eu não posso ir remendando, eu não posso ir reformando, eu não posso só ir reparando. Eu preciso derrubar e fazer de novo. Essa é a ordem. Então, peraí, o senhor está me dizendo que o vaso que quebra na mão do oleiro, lembra? Jeremias 18? Desce, que eu falarei contigo. Mas antes de Deus falar, Deus mostrou para Jeremias. Deus disse, ele disse: e quando eu desci, eu vi que o oleiro estava na mão o vaso estava na mão do oleiro. E quando o vaso quebrava, o oleiro fazia de novo. Então ele me disse: é assim que eu faço com Israel. Querido, um vaso que quebra na mão do oleiro, ele está recebendo um batismo de continuidade. Nenhum vaso que quebra na mão do oleiro quebra por quebrar. Quem quebra é o oleiro. A gente diz: mas o vaso quebrou na mão do oleiro. Se ele perceber que ele está torto, ele faz de novo. Então, pastor, então estou quebrando, mas eu ainda não deu certo. Por que é isso? Deus está te dando um batismo de continuidade. Amém? Então nós precisamos perder essa cabeça emergencial, que tem que ser agora, que tem que ser hoje. Tem coisas que Deus faz e tem que ser agora mesmo, mas tem coisas que a gente precisa respeitar o processo. Amém? Amém? Amém, irmãos? Nós somos um quebra-cabeça na igreja. A igreja do Senhor é um quebra-cabeça, é com várias peças. E o objetivo de um quebra-cabeça é mostrar uma imagem. E se essa imagem faltar uma peça, ela compromete a imagem. Por isso que é tão importante Deus tratar de você. Amém? Deus tratar de você. Se faltar uma pecinha, já comprometeu toda a imagem. Então Deus está montando um quebra-cabeça no seu corpo. Amém, querido? Amém? Então deixa Deus trabalhar. Você vai sempre cruzar o diabo no caminho do processo. E tomara que você cruze. Todo dia. Está amarrado, pastor. Não, você tem que cruzar. Você tem que cruzar o diabo todo dia. Porque se você não cruzar ele todo dia, significa que você está indo pelo mesmo caminho dele. Todo dia você tem que dar uma cruzada. Vai, Satanás, tudo bem? Como é que você está? Todo dia você tem uma lutinha. Para quê? Porque você está indo no caminho ao contrário. E quem está indo no caminho contrário vai sempre esbarrar com os obstáculos que vêm no sentido contrário. Agora quem está indo para o mesmo lugar se encontra no caminho. Amém?
Se você está indo para o mesmo lugar que Cristo determinou que você deveria ir, certamente você vai encontrá-lo no caminho, seguindo os mesmos passos, seguindo a mesma direção, seguindo o mesmo propósito e seguindo a mesma velocidade. Amém? Quem nasceu grande foi Adão, não foi Jesus. Quem nasceu grandão foi Adão. Jesus nasceu como um feto, um embrião, um feto, virou menino, foi adolescente, foi jovem, e viveu até o dia que o Espírito Santo invadiu, porque até ali já não foi mais Cristo que viveu, dali para diante já não foi mais Cristo que viveu, foi o Espírito que viveu nele, para cumprir um propósito na vida dele. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Então, se você está cruzando o diabo, glórias a Deus. Não cruzou ele ainda hoje? Está muito calmo? Chico já veio com ele de Blumenau, encontrou ele no caminho ali, estava ali por Ilhota, Gaspar, estava por ali, encontrou. Todo dia você vai ser aperfeiçoado. Pastor, a porta do céu não é fácil não, é estreita, mas ela está sempre aberta. Ela nunca se fechou e nunca se fechará para ninguém que queira entrar. E a começar por nós, os pastores, nós estamos vivendo um tempo único na nossa nação. A nossa nação, ela tem um projeto de Deus, ela está no alvo de Deus, ela está, sabe, no caminho, no circuito de Deus, na agenda de Deus. O Brasil está na agenda de Deus, irmãos. É por isso que está tão trash essas eleições. Por quê, pastor? Porque o Brasil tem uma promessa, a igreja tem uma promessa. A igreja vai tocar as nações, a igreja do Brasil, ela vai tocar as nações, vai enviar missionários. Amém? Nós vamos catequizar muitas nações, irmãos. Amém? E não é com os nossos costumes, não. Nós não vamos levar só grão, né? Nós estávamos semana passada no espaço que mais produz alimento para o mundo, entre Sinop e Cuiabá. É o espaço de terra que mais produz alimento para o mundo. E eu falei para os nossos irmãos daquela região, eu disse, olha, vocês não estão aqui só para mandar grão, só para mandar soja para fora. Vocês têm que levar avivamento, junto com um saco de soja tem que ir alguém ungido do Senhor. Deus está preparando as nações, por isso que o mundo está de olho no Brasil, por isso que todo mundo quer o Brasil, irmão. Todo mundo quer o Brasil, porque o mundo está de olho no Brasil. Do que adianta você ser a maior potência do mundo se você não produz alimento? Do que adianta você ser a maior igreja do mundo se não tem alimento? Só tem cadeira. Não, Deus está preparando os pregadores e as pregadoras dessa nação. E eu vou te falar, por favor, amanhã você tem o seu ato cívico para cumprir, mas isso não tem a ver só com votos, irmãos. Tem a ver com o futuro do Brasil para as próximas nações. Tem um povo olhando para o Brasil. Irmão, você põe uma camisa da seleção brasileira em qualquer lugar que você vai no mundo, você é ovacionado. Brasil, Ronaldinho. Eles falam, Kaká. Mas isso vai começar a mudar também. As pessoas estão olhando, o mundo está aplaudindo o nosso governo, o mundo está aplaudindo a nossa nação, e está todo mundo de olho, todo mundo quer um pedaço de chão aqui, irmãos. Todo mundo quer um pedaço de chão. Nós já temos o apelido de ser o pulmão do mundo, e agora temos recebido a recompensa de ser a mesa do mundo, o celeiro do mundo. E a igreja, desde menino eu ouço meus avós falarem, Brasil, celeiro de missões. Sabe o que é que um celeiro faz? Ele armazena para tempos difíceis. E os tempos serão difíceis. Mas o Brasil tem celeiro. Tem casa que ora, tem família que busca. Ei, o Brasil tem famílias intactas. Vamos parar de falar mal da nossa nação e vamos dizer, Brasil, você não é pátria idolatrada não, você é terra ungida. De ti sairão os reis, de ti sairão os missionários, de ti sairão os governantes que vão tocar a nação, que vão tocar os mundos.
Os mundos? Sim, os mundos. O mundo econômico, o mundo da educação, o mundo da cultura. As pessoas estão cantando as nossas canções. Recentemente teve uma conferência em Orlando com gente de todo o planeta e eles estavam cantando Exu, de um menino que vinha com violão, sentava aqui nesse cantinho ali, ó. E agora está tocando o mundo com as suas canções. Aleluia, Deus está levantando jovens. Deus está levantando, você que lidera jovens da sua igreja, você que lidera louvor. Por favor, você que é um pastor presidente, não terceirize adoração para o ministro de louvor. Você tem que ser o cara mais chapado, mais desequilibrado da sua igreja. Você tem que ser maluco, meu filho. Mas eu sou o pastor presidente. Ninguém pode orar mais que você. Não terceirize para o ministério de intercessão a sua vida de oração. O ministério de intercessão está ali para ajudar a levantar seus braços, não para orar no seu lugar. O ministro de louvor está ali para adorar, não para adorar no seu lugar, não para cantar suas canções. Amém? Você é o cara que mais investe na igreja. O empresário que mais investe na igreja, que não pode investir mais que você. Deus deu isso para você e você precisa acreditar nisso. Nós temos dizimistas aqui, abençoadores, e glória a Deus por eles, mas eles não podem dar mais que eu. Eles não podem gastar a vida mais do que eu. Por quê? Porque foi em mim que Deus confiou quando a gente estava numa esquina vendendo drogas. Eu tenho que dar uma resposta. Eu preciso vender livro. As ofertas que eu ganho, elas precisam voltar. Sabe, a fama que Deus me deu, ela precisa voltar. O lugar que Deus me colocou, ele precisa voltar. Deus confiou em mim. As pessoas não estão aqui para me servir, para carregar minha bolsa. Não, eu que estou aqui para dar, porque é o pai que agrega para os filhos, não é os filhos que agregam para o pai. Eu estou aqui para servir a mesa, e nós vamos servir a mesa até a volta de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Se Deus me chamou, se Deus te chamou, cara, ninguém pode acreditar mais que você. Você é o cara mais doido da igreja. Você tem que ser o cara mais, sabe, fora da curva. Eu sei, quando não tinha dinheiro, quem pagava as contas era eu. Quando não tinha nem o dinheiro para pagar as contas, quem ia para o Serasa era eu. Quem perdeu os cartões fui eu. Quem perdeu o cheque especial fui eu, porque não entrava o dinheiro, eu dava do meu. Daqui a pouco começou a entrar. Aí eu dei uma aliviada, aleluia, os cartões voltaram, aleluia. O cheque também. Só que pronto, eu já sei quem faz. Por isso eu não preciso estar pendurado em ninguém. Por isso que nunca ninguém recebeu uma ligação minha pedindo dinheiro. Eu sei quem me chamou. Mas pastor, mas o senhor está 15 dias viajando? Se prepare, vou viajar mais. Então eu não vou congregar aqui. Vai embora que dá tempo ainda. Porque eu não estou aqui para suprir expectativa de pessoas, irmãos. A expectativa de pessoas nunca ditou o ritmo de Deus, da missão de Deus na minha vida. Eu amo pessoas, mas eu não sou patrimônio de uma igreja local. Eu não sou patrimônio de um púlpito. Eu sou uma voz da nação. Deus me chamou para a nação. Eu preciso ir. Mas pastor, domingo é o senhor que prega, senão eu não vou. Não vai, irmão, fica vendo Fantástico. Você não entendeu nada ainda. Quando eu não estou aqui, você deveria vir. Dizer, meu pastor não está porque ele está lá na nação. Ele está lá em Cuiabá profetizando. E Deus me colocou aqui. Vou dar o dinheiro para o meu pastor. E tem gente enriquecendo aqui porque paga minhas passagens. Sabia disso? Tem gente enriquecendo aqui porque me veste. Por quê? Eu nunca pedi uma calça e uma camisa para ele. Nunca pedi um relógio. Tem uns que eu nem tenho coragem de usar mesmo. Que é muito bonito. Tenho medo de ser roubado. Se eu tenho um carro para andar, porque alguém acreditou. Sabe? E quando eu não estou, eles estão cuidando de tudo. Fazendo, trabalhando. Meu pastor não está, mas eu vou ficar aqui no estacionamento. Meu pastor está lá em Cuiabá. Nasceu aqui, irmão.
Nasceu com meia dúzia de gente jogada no chão aqui. Eles continuam aqui trabalhando, servindo. E a gente nas nações falando. Mas não ficou ninguém para trás. Quem ficou para trás é porque está com problema de carência, precisa ser de ajuda. Já Deus está aqui para ajudar. Eu trouxe todo mundo junto. Todo mundo tem uma fatia da pizza para comer. Todo mundo tem um lugarzinho na mesa. E se não tem, porque quer fazer do seu jeito, aí eu não consigo deixar fazer do seu jeito numa mesa que Deus me deu. Sabe o que eu estou falando assim? Porque a gente precisa amadurecer. Ficar a vida inteira na fila da campanha. A vida inteira colocando dinheiro dentro de envelope, sem saber para onde vai. Sem saber para fazer o quê, porque eu preciso trocar de carro, eu quero fazer uma campanha para Deus me abençoar. Ô meu irmão, que mentezinha pobre. Você precisa de libertação, meu irmão. Você precisa de libertação. Libertação não é para ímpio, não, é para crente. Alguém segura a Márcia, irmão, para mim? Está atacada hoje. Você está me entendendo, querido? Pastor, mas o senhor nunca fez campanha? Fiz, já foi por um tempo. Mas à medida que eu mergulhei nas Escrituras, comecei a entender algumas coisas. O meu trabalho era tirar aquela pessoa da dependência daquilo. O senhor nunca deu água ungida para alguém? Dei. Mas depois que eu vi que eu cresci, eu comecei a orar para uma água ungida invadir essa igreja. Você nunca ungiu um pano e deu para alguém? Claro, eu acredito nisso tudo. Mas essas coisas elas têm prazo de validade, irmãos. Sabe? Tem prazo de validade. Nós precisamos entender que o fim das coisas é melhor do que o começo delas. Amém? E as pequenas concessões que nós vamos... Meu Deus, tem que falar de Moisés, né? Da rocha que bateu. Moisés, fica aqui, não vai embora. As pequenas concessões, irmãos, que a gente tem, que a gente vai fazendo, vai praticando, ela vai tirando a gente do propósito. O que é que tem? Pode fazer isso. Isso aí não tem problema. Os antigos faziam. Irmãos, foge da aparência do mal, meu irmão. Foge. Ah, pastor, não consegui, já estou no mal. É porque você ignorou a aparência. Como eu falei aqui no texto, que eu estou repetindo o texto do vídeo. Se a Bíblia diz que eu tenho que ser testemunho, exemplo para os fiéis, o que eu não tenho que ser para os infiéis? Se para os fiéis eu preciso ser o exemplo, e para os infiéis que não conhecem a Cristo, que podem conhecer a Cristo através de mim ou não, mas eu sou livre. Mas a liberdade que Cristo te deu, ela exige de você uma consciência de responsabilidade. Eu preciso ter essa consciência. Eu preciso ter a minha força concentrada daquilo que Deus me chamou para fazer. Porque para mim, fraqueza é força desconectada. Você desconectou tanto a tua força de um propósito que ela se tornou uma fraqueza. E o problema é que muitos de nós perdemos a nossa força onde? Nós perdemos quando nós concentramos ela na ambição. Na nossa ambição pessoal. E eu vou te falar, para mim ambição não é ruim, porque ambição não é você correr atrás daquilo que você não tem. É você correr atrás daquilo que você não precisa. Porque se você não tem, tudo bem, talvez você possa ter, mas se você não precisa daquilo, para que você vai correr atrás daquilo? Vai desconcentrar você de um propósito de Deus, vai gastar energia, amém? Então Jesus é claro, categórico, ele diz, Luiz, quando tu orares, faz assim, quando tu jejuares, faz assim, quando tu der esmola, faz assim. Ele não estava dizendo que talvez eu fizesse, não era uma sugestão de Jesus, ele estava dizendo, você vai viver assim, amém? Amém, irmãos? Então, querido, tentar viver o novo de Deus numa velha estrutura
é dar ao Evangelho um prazo de validade. Eu preciso nascer de novo. Mas pastor, eu já aceitei Jesus. Não é isso, é nascer de novo. Não existe vida cristã sem a mortificação da carne. E o resultado que o Evangelho tem para dar para a sua congregação, para a sua igreja, o resultado do Evangelho não é para quem entende, é para quem pratica. Eu posso entender e não praticar. Então, nós não somos ministros de uma ideologia política, nós não somos ministros de uma corrente filosófica, nós não somos ministros de costumes religiosos, nós não somos ministros de ambições materiais, nós somos ministros do Evangelho de Cristo, cujo fundamento é o amor. Eu posso estar influenciando todas essas áreas que eu citei aqui, mas eu não posso substituir nenhuma dessa área no meu lugar com Cristo. O meu lugar com Cristo é único. Amém? Amém, irmãos? Alguém disse esses dias, um leão criado numa jaula, se ele foi criado ali, ali deveria ser o seu habitat natural, não é? Ele nasceu numa jaula e foi criado numa jaula. Não deveria ser o seu habitat natural? Não deveria? Mas por que eles trancam a jaula por fora? Porque eles conhecem a natureza daquele leão. E assim somos nós, irmãos. Porque aquele lugar não é o lugar do leão. Ele foi criado ali, mas talvez não é o seu habitat natural. E muitos de nós fomos criados a partir de uma religião. E se ali é o nosso habitat natural, para que trancar a jaula por fora? Se aqui é a sua igreja, para que eu tenho que fechar a porta para você ir em outro lugar? Se aqui é a sua igreja, por que eu não posso ouvir o outro pregador? Se aqui é a sua igreja, por que eu sou proibido pelo meu líder? E quando eu sou o líder, eu proíbo as pessoas de ir num outro ministério? Por quê? Porque talvez eu não deixei aquele ambiente ainda como habitat natural para aquela pessoa. Eu estou sempre fechando a jaula por fora. Por que eu determino que livros meus amigos leem? Por que eu determino? Porque eu não posso. Por quê? Porque eu tenho um sentimento de perda. Que se ele fizer isso eu vou perdê-lo. Irmão, só tem sentimento de perda quem tem sentimento de posse. Se você tem sentimento de posse das pessoas, certamente elas não podem fazer nada, porque você não deixa. Então você não é um pai espiritual. O pai tem que deixar o filho ir gastar a herança se ele quiser. Por quê? Porque ele é pai. Eu não vou proibir, eu vou proibir. Não, você não vai. Então você não vai ter um filho, você vai ter um escravo. Jesus disse que eu não te chamo de servo, e sim de amigo, porque o amigo sabe o que faz o seu Senhor. Tem tantas coisas saltando aqui que eu não consigo entrar na mensagem de... Meu Deus. Aleluia. Então lute por justiça, não por direitos. O direito que nós lutamos é pelo menos favorecido. Depois você lê Provérbios 31, versículo 8. Depois você lê Provérbios 24, versículo 10. O direito que nós lutamos não é o nosso, é o direito do órfão, da viúva, do necessitado, do menos favorecido. Leia Provérbios 31, versículo 8 e 9. Leia o que está escrito aí. Esse é o meu direito, é o direito do outro, é o direito pelo outro. Leia o que está em Provérbios 24, versículo 10 a 12. Leia. Está aí na sua Bíblia. Vamos ler. Já que ninguém se manifestou. E quando eu falar leia, bota aqui na tela, tá, irmão? Não espere eu pedir. Vamos ser inteligente e rápido. Se te mostras fraco no dia da angústia, Provérbios 24, versículo 10. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres não o soubemos, não o perceberá aquele que
pesa os corações, não saberá aquele que atenta para a tua alma, e não pagará ele segundo as suas obras? Ou seja, Deus manda você fazer uma coisa, você diz, isso não é problema meu, o Senhor está dizendo, eu vou te cobrar isso depois, porque eu pedi para você fazer e você não fez. Livra os que estão sendo, ele não está dando uma sugestão, ele está dando uma ordem. Livra os que estão sendo levados, que cambaleiam, indo para serem mortos. E se tu disseres, eu não soubemos, ou não perceberá aquele que pondera os corações? Se você disser isso, não é problema meu, a minha igreja não tem esse chamado. Será que Deus não vai te julgar depois por isso? Isso é problema que Ele vai fazer com você, não eu. Leia Provérbios 31, versículo 8. Provérbios 31, versículo 8. Abra a boca em favor do mundo pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Você acha que esses homens ladrões, corruptos, que vivem ganhando dinheiro em cima da necessidade dos outros, você acha que eles vão ser liberados por Deus assim, irmãos? Você acha que homens que tinham o dever de cuidar do outro e não fizeram? Você acha que mulheres que tinham o dever de cuidar de outros não fizeram? Estão brincando com a glória de Deus, irmãos. Estão brincando com a glória de Deus. Você acha que eu estou aí porque eles perseguem a igreja, porque eles fecham a igreja, porque eles entram dentro da igreja e quebram os santos, porque eles agridem pastores nas ruas? Você acha que eu estou aí para isso? Não, eu não estou aí para isso. Mas homens que Deus deu condições para eles ajudarem os outros, eles não fizeram. Irmãos, vão pagar caro por isso. A Bíblia é clara, a Bíblia diz assim, ó, se você recebeu, aquele que é muito dado, muito é exigido. Quanto mais dinheiro Deus te der, mais responsabilidade você tem que ter. Quanto mais fama Deus te der, mais você aparece, mais você vai ter que se esconder em Deus e servir as nações e servir as pessoas. Deixa eu te falar, irmãos, o julgamento de Deus vai ser severo com pessoas corruptas, enganadoras, mentirosas, que usam o direito que era para servir uma viúva, que era para servir um órfão. E aí vamos dizer o quê? Não, então vamos resolver o problema dos órfãos. Para não ter órfão, vamos matar no ventre. Isso não é direito pela vida da mãe, irmão. Isso é isenção da responsabilidade de cuidar do órfão depois. Porque é melhor matar no ventre do que ter órfão. Não, é necessário ter órfão. Para quê? Para que a pureza do seu coração, a justiça do seu coração se manifeste. É necessário ter essas situações no meio da igreja. Aí você está lá na igreja, todo mundo bem. Aí tem 2 ou 3 pessoas na sua congregação, no seu grupo de convívio, no seu PG, no seu ministério que está passando necessidade. Aí você diz, meu Deus, essa pessoa está passando necessidade há muito tempo. Ela está ali para o grupo o PG não se perder, para o ministério não se perder, porque toda vez que você assiste alguém em necessidade, você está protegendo aquilo que Deus mandou você fazer no reino do Espírito. E você acha que o que te protege é a oração e o jejum, e Deus diz não, é a generosidade. Quanto mais generoso você é com pessoas, mais protegido, porque quem não é fiel nas coisas ilícitas, Deus não lhe confiará as verdadeiras. Se no alheio não foste fiel, quem vos dará o que é vosso? Igrejas enriquecendo, gastando milhões, e pessoas passando necessidade nas primeiras filas, incentivando as pessoas a fazerem campanhas para elas saírem da necessidade, quando você deveria dar comida para elas. Ele está falando, irmãos. Ele está só começando. Mas eu dei muito. Quando você deu muito, quando poderia ter dado tudo, então você não deu nada. Ei, alguém diga isso comigo. Diga para alguém que está do seu lado, se você deu muito quando poderia ter dado tudo, então você não deu nada.
É isso que nós precisamos, pastores, de um coração igual a dele, que olhava para Judas e dizia assim: ó, reparte o seu, dá o dinheiro que nós ganhamos para as pessoas. Judas não podia acreditar. Judas não podia acreditar naquilo. Irmãos, nós vivemos numa geração burocrática demais. E sabe o que é que a burocracia faz? A burocracia, ela cria dificuldade para depois vender a facilidade. Ela cria dificuldade para depois vender a facilidade. Aí nasce a propina. É assim que nasce a propina. A burocracia vai criando dificuldades e depois vende a facilidade. Ó, tem um caminho que você pode fazer por aqui, ó. E às vezes, me perdoe o que eu vou falar. Não, não me perdoa não. Não me perdoa não, hora que passa. Às vezes eu penso que a igreja faz o mesmo. Ela dá ênfase ao inferno para vender a bênção. Ela dá ênfase ao inferno já, para depois vender a bênção. Por isso é melhor falar do diabo nesses dias do que falar de Deus. Olha, o diabo vai fazer isso, o diabo vai fazer aquilo, o diabo. Mas se você fizer aqui agora, nós estamos nos tornando uma igreja burocrática e não ungida. Nós somos chamados para ser uma igreja ungida, irmãos. Ungida. Uma igreja ungida, ela dá ênfase à solução, não ao problema. Uma igreja ungida, ela dá ênfase à solução. Uma igreja ungida escreve no chão quando pessoas condenam pecadores. Ela não foca no pecador, no pecado. Todo mundo está querendo bater no pecador, e ela diz: ah, quem não tiver pode bater. E quando aquela pecadora fica sozinha, Jesus diz: cadê quem te condenava? Você já viu que a ênfase de Jesus sempre é a quem condena do que ao pecador? Porque Deus não tem problema com o pecado, irmão. O pecado Deus perdoa. Ele tem problema com os religiosos, com os enganadores, que dão ênfase ao inferno para poder vender a bênção. Isso é burocracia, irmãos. E burocracia já chega, nós não precisamos dela na igreja. O que nós precisamos na igreja é de gente ungida, que está disposto a carregar o pecador, que está disposto, sabe, sair da sua cavalgadura e colocar o doente, colocar aquela pessoa que está ali. Mas o que isso tem a ver com a rocha, pastor? Oh, meu irmão, tem muito a ver. Eu acho que eu vou poder falar dela agora. Pastor, mas irmão, Apocalipse 10, versículo de 11 a 13. João diz assim: então eu vi o anjo, e o anjo me deu um livrinho, e ele disse: come o livrinho. Quando eu comi, na minha boca era docinho, mas quando caiu no meu ventre, começou a amargar. E eu perguntei: então o que eu faço? Ele disse: convém que tu profetizes de novo. Quando eu quero um evangelho só para dizer para os outros, eu não deixo ele cair no meu ventre, porque é o evangelho docinho. Eu como e já dou para alguém. Só que esse evangelho que você come não cura o pastor, não cura a igreja, não cura os líderes. Eu tenho sempre uma palavra para alguém, porque eu tenho a palavra na boca, mas eu não deixei ela cair dentro de mim. Ela não me causou angústia, ela não me causou lágrimas, ela não me causou tristeza. Eu não senti o cabode, o peso dela em mim. Irmão, isso aqui só tem resultado quando você deixa cair em você primeiro. Quando você não é um pregador para os outros, você é uma voz, é um clamor gritando dentro de você todo dia. Você se torna a voz do que clama. Tem um clamor aí dentro, porque quando você comeu, você deixou cair dentro. E aí se prepare para a angústia, porque tem angústia quando você cai, quando a palavra cai dentro de você. Ela tem que curar você primeiro, ela tem que curar a tua casa. Por isso a pessoa que é ungida, ela tem muita unção, ela é pessoa boa, é boa de coração, é queridona, é generosa. Mas se a sua casa está em desordem,
Você tem que parar de falar para os outros e comer você primeiro, até que isso cause uma tristeza profunda dentro de você. E quando causar uma tristeza profunda, não pense que é o diabo, é o peso do cabode, é a palavra. Mas a gente se embriaga com a teofania, tendo unção, tendo poder, tá bom. Por isso que nós temos uma igreja cheia de gente vazias, que não deixam a palavra cair dentro de si, não deixam a palavra ruminar lá dentro, sabe? Um pregador angustiado, irmãos, um pregador angustiado por causa da palavra de Deus, ele causa muito mais poder do que um pregador inteligente. Um porteiro de um prédio, cheio do Espírito Santo, cheio de angústia pelo amor de Deus nas pessoas, ele cura mais gente do que um médico. Quem sabe você estudou tudo sobre Deus e se tornou alguém com muitos estímulos externos para curar pessoas, mas a palavra ainda não pegou você. Come ela, deixa ela cair para dentro. E agora nós vamos falar da poderosa pedra que Moisés, aleluia. Essa é a recompensa do amor. A introdução foi muito boa, mas nós vamos pregar. A recompensa do amor. Qual é a recompensa se eu amar, pastor? Que recompensa eu vou ter? Você vai ter a capacidade de amar mais. Essa é a sua recompensa. Irmão, nesse texto de Números 20, já tinham passado 40 anos, e eles estavam ali no deserto. Estavam ali quase 40, mas já estava pertinho dos 40. O povo ainda murmurava, os líderes ainda oravam, Deus ainda falava. Aí Deus, o povo diz: Moisés, não tem água. De novo. Bom, quase 40 anos depois, ainda o povo ainda está reclamando que Moisés tirou eles do Egito. Já tinha passado muita gente, já tinha morrido muita gente. Gente foram ficando no caminho, a terra foi abrindo, foi engolindo gente. E de novo, faltou alguma coisa, já era o motivo da murmuração. Aí o povo disse: Moisés, seu miserável, vou apedrejar esse Moisés aí, porque tirou nós de lá e trouxe nós para cá, devia ter deixado a gente lá. Irmão, eu estou falando de quase 40 anos depois. O povo ainda murmurava, e Moisés ainda fazia a mesma coisa, se dobrava. Choraram diante do Senhor, ele e Arão. E aí Deus disse: Moisés, seguinte, fala com a rocha diante do povo, que vai vir água. Aí eu pergunto: será que foi a desobediência que Deus mandou Moisés fazer uma coisa e ele fez outra? Você acha que foi só desobediência aqui? Não foi só desobediência. Deus deixou claro, Deus diz assim: visto que não creste em mim para me santificar diante do povo. Ou seja, Moisés, você não me santificou. Ele não só desobedeceu, ele representou mal. Não é só desobedecer, irmão, é representar mal. Moisés, ele fez diante do povo uma coisa que irritou a Deus. Porque Deus disse assim: Moisés, fala com a rocha. Pronto, ele já tinha o diagnóstico. Deus já tinha dito: faz assim que vai dar certo. Ele, em vez de fazer o que Deus mandou, ele vai discutir com o povo. Ele disse: você pensa que nós vamos tirar água para vocês, seus rebeldes? Deus mandou chamar o povo de rebelde? Deus mandou ele discutir com o povo? Deus mandou ele falar com quem? Com o povo ou com a rocha? Ele vai falar com o povo. Ele vai bater boca na internet com o povo. Seus rebeldes, você acha que nós vamos vir aqui tirar água para vocês? Vocês estão pensando o quê? Deus não mandou fazer nada disso. Então não é só desobedecer, é não representar bem.
E se você olhar o versículo 12, a palavra santificar, ela vem da palavra kadash. E o que é que significa kadash? Separado para algo, consagrado, colocado à parte, se tornar majestoso. Sabe o que Deus está dizendo? O problema foi que você não me mostrou majestoso diante do povo. Você foi brigar com o povo quando era para você mostrar a minha bondade para o povo, e você quer mostrar a maldade do povo para mim. Você está mais preocupado em mostrar a maldade do povo para mim do que mostrar a minha bondade para o povo. Ele está falando. Ele está falando, irmãos. Nós somos ministros para representar Deus diante do povo, mas nós insistimos em representar o povo diante de Deus. Nós queremos contar tudo para Deus. Deus, você ouviu João? O que ele fez? Você ouviu a Maria? O que ela fez? Ela não merece a tua glória. E Deus diz: cala a boca. Eu que dou água, a água é minha, eu dou para quem eu quero. A minha pergunta é: você é ministro de Deus ou ministro do povo? Você é ministro de Deus. Se Deus diz: João, ri, mas está todo mundo chorando, mas você vai rir. Se Deus diz: chora, mas está todo mundo rindo, mas Deus mandou você chorar. O mundo se alegra e vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Sabe qual é o nosso problema? É que ainda a gente faz culto para o povo e não para Deus. A gente faz culto para o povo e Deus está dizendo: quem mandou? Quem mandou você falar isso? Eu não mandei falar nada. Você tinha que falar comigo. Eu falei aqui com você, ó, faz o seguinte, ó, você fala com a rocha que eu vou mandar água, tá? Esquece o povo. O povo é povo. O povo hoje fala bem de você, amanhã fala mal, né? Fica tranquilo. Eu queria ser honrado diante do povo, Moisés. Você chamou o povo de rebelde, você falou o que não devia falar. Eu queria, Moisés, que você falasse o que eu sou para eles, não o que eles são para mim. Eu já sei o que eles são para mim. Não tenta lembrar Deus do pecado do povo, porque Deus sabe quem é o povo. Tenta lembrar o povo da misericórdia de Deus. Esse é o trabalho dos intercessores. Não é lembrar Deus do pecado do povo. Deus está vendo. Você tem que lembrar o povo da misericórdia de Deus. Se você é um libertador, você está sempre lembrando o povo que Deus é bom. Você está dizendo: essa vida é sua porque você escolheu, mas Deus é bom. Essa vida aqui, mas Deus me ama. Você vai dizer: ama sim. Mas eu não acredito. Sabe por que muitos não acreditam no amor de Deus? Porque os ministros não estão amando de acordo como Deus mandou. E se eu estou aqui para representá-lo, eu não posso substituí-lo. Eu não posso substituir a generosidade de Deus pela minha ganância. Eu não posso substituir a misericórdia de Deus pela minha ira. Eu não posso substituir, irmãos. Por isso, se eu não estou bem, não pega o microfone, fica em casa. Toma um chazinho de camomila, come umas torradinhas, assiste um filmezinho da Netflix. Quando você estiver bem, aí você volta, pega o microfone e fala ao povo. É como se você quisesse bater no povo, como se você tivesse a autoridade de dar pancada no povo. Porque você é o profeta de Deus. Profeta não é para mostrar o defeito, é para mostrar o caminho. E sempre que ele mostra o defeito, ele tem sempre a solução no parágrafo seguinte. Todo profeta da Bíblia tinha um defeito, mas no parágrafo seguinte, ou na página seguinte, ele tinha a solução. Ele diz: mas se você fizer assim, assim, assado, Deus vai te abençoar. Porque nós somos ministros da bondade de Deus. Nós somos ministros do coração generoso de Cristo. Nós somos ministros. Nós não podemos fazer o que nós queremos e condenar o povo. Nós queremos liberar sentença para o povo, porque o povo não concordou com aquilo que dissemos. Ei, você está me entendendo? Você está me entendendo? Eu queria que você me santificasse, Moisés,
E eu tenho o poder de santificar o Senhor diante do povo, sim, porque se eu for santo, o povo vai ver um Deus santo. Se eu for bom, o povo vai ver um Deus bom através de mim. Se eu for generoso, o povo vai ver um Deus generoso através de mim. Se eu for alguém querido, o povo vai ver um Deus querido através de mim. Aí até que ele vai dizer: cara, eu quero o Deus do Luiz Hermínio. Eu quero o Deus do Luiz Hermínio. Eu quero o Deus do Luiz Hermínio. Eu quero o Deus do João, porque cada vez que eu falo com o João, eu tremo. Quando eu falo com o João, meu coração se alegra, me regozija. Sabe quando Maria foi na casa de Isabel, quando as duas estavam conversando, as crianças saltaram no ventre? Porque quando você encontra pessoas que geram a mesma coisa, o mesmo amor, a mesma unção, o mesmo poder, irmão, não tem como não saltar no ventre o que você está gerando. Moisés, eu queria que você me santificasse. Não é falar do pecado do povo para mim, Moisés, mas é falar do meu amor. Moisés, se eu quero dar água para o povo, o problema é meu, você não tem nada com isso. Eu só queria que você acreditasse que eu quero dar água para o povo. Esse é o problema, irmãos. Deus tinha um problema lá em Nínive. Deus queria salvar Nínive. E aí ele chama um homem chamado Jonas. E quando Deus chama Jonas, agora Deus tem dois problemas. Porque Jonas não entendeu a intenção do coração de Deus. Por isso ele fugiu para Tarsis. E quando ele resolve obedecer, que Deus devolve ele para a praia, ele obedece e ele vai para Nínive. E quando chega em Nínive, ele começa a liberar a sentença: suas cobras, vocês vão morrer. Deus está dizendo que vocês vão se lascar. Só que ele não se deu conta que o povo ia se arrepender, que o rei ia baixar um decreto que até os animais jejuaram. Dias depois, Deus tira a sentença. A minha pergunta é: você acha mesmo que Deus queria destruir Nínive? Você acha mesmo que Deus queria destruir alguém? De que espírito sois, irmãos? Quando João quis mandar fogo em Samaria, em Lucas 9, 51 a 59, o Senhor perguntou para João: João, de que espírito sois? Eu não vim para destruir ninguém, João. Jonas ficou bravo, ficou irado. Por quê? Porque a profecia dele não se cumpriu. Só que Jonas não entendeu que Deus não queria destruir Nínive, ele só queria que alguém se importasse com ela. Quando Deus falou para Moisés que queria destruir o povo e levantar só Moisés, Moisés pulou na frente e disse: Deus, te arrepende. Lembra, Senhor, a conversa dele era com Deus. Deus, lembra que o Senhor falou para esse povo: perdoa ele, Senhor. O Senhor perdoa o João, ele ainda trai a esposa dele, mas ajuda ele, Jesus, ele vai achar o teu caminho. Em vez de você apontar o João como adúltero, você aponta o adúltero para Deus e diz: Deus, toca o João, ajuda ele. Intercessor é isso, irmãos, é mostrar para Deus que você se importa com o que você está vendo. Interceder é isso. Jonas ficou ruim, por quê? Porque Deus perdoa Nínive. Aí o Senhor tem que conversar com Jonas. Ele diz: Jonas, você não entendeu a intenção do meu coração. Eu não queria destruir ninguém. João, eu nunca quis tirar a figueira do meio da videira. Eu nunca quis destruir essa figueira. Ela era diferente, mas eu queria que um viticultor se interessasse por ela, escavasse ela, colocasse estrume nas suas raízes. Alguém que dissesse: me dá mais um ano para mim cuidar dela. Mais um ano, só mais um ano, só mais um ano, só mais um ano. João, eu procuro homens e mulheres que não desistem de ninguém. Você não está me entendendo, João. João é o meu personagem fictício. Então é isso que Deus queria. Evangelho é boas novas, não é uma péssima notícia. Evangelho é boas novas, não é uma péssima notícia. Evangelho é boas novas, amém? No versículo 13 Deus disse: vocês não me santificaram diante do povo. Deus falou vocês, não falou Moisés. Aí o que é que Deus fez? Ele mesmo se santificou diante do povo. A Bíblia diz, no último versículo, a Bíblia diz: e o Senhor se santificou diante do povo. Porque Deus não vai parar na sua ira. Deus não vai parar se você não entendeu.
Se você não fizer o que Deus mandou, Deus passa por cima de você e Ele mesmo faz. Fique tranquilo. Ele só não queria deixar você de fora do amor dele. Ele queria que você o representasse bem. Moisés não santificou, ele disse: eu me santifico. Fica tranquilo, Moisés. Ou seja, eu não vou parar na sua liderança. Eu não vou parar numa liderança que não representa a minha bondade, que não representa a minha generosidade, a minha santidade, a minha ternura e o meu carinho. Eu não vou parar numa liderança dura, orgulhosa, soberba, prepotente e ostentadora, para não dizer ambiciosa e gananciosa. Se você não fizer o que eu estou pedindo, eu vou tirar o meu candeeiro do meio de vocês. Se você perder o amor, leia o que está em Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7 e 8, está ali, quando ele fala para a igreja de Éfeso. Ele diz: conheço as tuas obras e o teu trabalho, fazes tudo tão bem, mas contudo deixaste o teu primeiro amor. Ele disse: se tu não te arrependeres, porque deixaste o teu primeiro amor, eu virei e tirarei o candeeiro do meio de ti. O que é o candeeiro? Quem são as 7 estrelas de Apocalipse? É os 7 pastores. Quem são os 7 candeeiros? É as 7 igrejas. Quando Deus disse: se você não voltar às primeiras obras, se você não praticar os primeiros amores que eu te ensinei, eu vou vir e vou tirar a minha igreja do meio da sua congregação. Você vai ficar com as portas abertas, você vai ter culto no domingo, mas o meu amor não está mais aí com você. Eu tiro a minha igreja do meio da sua. E aí você pode dizer que a igreja é sua, porque não é mais minha. Sabe quando que a igreja é do Senhor? Quando você representa bem ela. Porque quando você não representa o amor de Cristo, realmente você tem o direito de dizer: a minha igreja. A igreja não é nossa. Amém, irmãos? Você não representa bem porque você quer substituí-lo. Nós temos que representar o seu amor. É para bater, bate. É para ferir, fere. É para falar, fala. É para amar, ame. É para abraçar, abrace. É para cuidar, cuide. É para investir, invista. Provérbios 22, 24 diz assim, ó: não te associes com homens irados, nem andes com homens coléricos. Em outra tradução: não faça amizade com os briguentos, nem ande com os que se iram facilmente. Porque eles não me representam bem. Está aí uma coisa difícil que o Senhor nos pede: ser manso com todos. Eu estou falando do cara mais manso da terra. Eu estou falando com o cara mais manso da terra. Não havia homem como ele. E até ele se irou com o povo. Porque quando você para de ouvir a Deus para ouvir o povo, você vai fazer sempre o que o povo quer. E o povo sempre quer alguma coisa. O povo sempre quer que você concorde com o que eles estão dizendo, com o que eles estão fazendo, que você chancele as suas decisões. E não é assim, irmãos. Cada um tem a sua vida, cada família tem a sua casa e tem a sua movimentação interna. Mas não me peça para concordar com coisas que quebram o princípio de Deus. Se quebra o princípio de Deus, estou fora. Amo todos, mas não aprovo. Por quê? Porque Deus é assim comigo e é assim que eu sou e é assim que eu vou ser. Qualquer cirurgia fica mais branda com anestesia, irmão. Se Deus colocou alguém para você cuidar e operar, aplique anestesia primeiro antes de cobrar o que ele tem que fazer. Aplique anestesia, põe ele para dormir. Fica mais fácil de cortar. Você vai ter que cortar? Vou, mas você não vai sentir nada. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente não acredita que Deus pode perdoar sem punir. A gente acha que Deus tem que punir para perdoar. Esse é o que você pensa, não é o que Deus pensa. E se Ele tiver que punir, deixa Ele fazer do jeito dele. Se torne um intercessor. Intercessor é isso. É dar água para o povo beber. Porque a água não é sua. A água não é sua. Ele dá para quem quiser. Não, mas eu não concordo. Isso não interessa. A água não é sua. Amém.
Então o senhor está dizendo que eu vou ter que diminuir o conteúdo? Não. Você não precisa diminuir o conteúdo, o teor da mensagem, o poder dela e o peso dela, para ser amoroso, para ser manso, para ser humilde. Não precisa diminuir o conteúdo para corrigir, mas não precisa corrigir sem amor. Amém, irmãos? A falta de paciência, a falta de generosidade, a falta do carinho, a vaidade, o orgulho não representam a Deus. Pastor, mas eu sou o pastor presidente, eu também sou do Mevan. Se não tem amor, não representa a Deus. E é o seguinte, você viu que não foi só para Moisés o negócio, né? Ele disse, vocês não me representaram bem. Porque Moisés não estava sozinho ali. Estava Moisés e quem? Então olha para mim aqui, pastorzada. Principalmente vocês aqui do Mevan. A visão desta casa é assim. Se você não fizer isso, mas eu tenho a minha personalidade. A sua personalidade, ela precisa ser batizada de amor. Eu não acredito assim como o pastor Luiz acredita. Então você tem que congregar em outro lugar. Aqui não é seu lugar. Aqui eu acredito assim, nós vamos viver assim até Jesus voltar. Eu estou disposto. Nós precisamos entender isso. Mas eu tenho o meu jeito de tratar as pessoas. Não trate aqui na minha frente e no lugar que eu sou pastor. Deus me ensinou assim, essa casa funciona assim. Por isso, cada pessoa que a gente precisa recuperar, eu sempre sento com meus pastores e graças a Deus, todos são unânimes. Não, pastor, vamos ajudar. Vamos ajudar. Eu estou aqui porque alguém pegou um colchão, botou na casa dele, na sala da casa dele, me levou para lá com a Iraci, com as crianças, e a gente dormia lá 15 dias e comia o arroz e o feijão dele, que a gente não tinha nem dinheiro para comprar o nosso. Eu sou assim, eu estou assim porque eu tinha um pastor que ia lá na boca e entrava assim no portão e dizia, Luiz, está aí? Tá, meu filho, vamos para casa. Eu digo, pastor, valeu, não, eu já estou indo, com a Bíblia escondida dentro da calça. Ele investiu, ele insistiu, ele acreditou. Quando muita gente disse, solta ele não vai virar, ele não vai ser, não, o Luiz vai ser obreiro, o Luiz é um pregador. Ele via coisa que ninguém via. Eu estou aqui porque alguém viu isso. Você precisa ver nas pessoas o que Jesus viu nelas. Você precisa acreditar nas pessoas. Mas a gente foca sempre primeiro. Quem pecou, Deus? Foi ele ou foi o pai dele? Foi a mãe dele? Quem pecou? Gente, ninguém pecou. Foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. João 9. Devemos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem a qual ninguém pode fazer nada. Aí Jesus foi lá e abriu os olhos daquele cego de nascença. Não bate na rocha quando Deus manda falar com ela. Mas esse povo não merece beber. Não é você que decide isso. Seu trabalho é obedecer o que o papai mandou. Mas eu não vou dar água para esse povo. Vai. E se faltar, dá a sua garrafinha. E eu vou beber o quê? Quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Não, bate palma bonitinho se vai fazer isso, porque a palavra dele não é minha. Quem foi chamado por Deus não está procurando coisas aqui fora. A cura para os outros sempre vem de dentro dele. Sempre vem. Você olha para ele, os olhos são as janelas da alma. Se ouve a boca dele, a boca fala o que está no coração. Se o abraço dele cura. Até o perfume é bom. É o bom perfume de Cristo. Tudo nele é bom. Ele não tem que abrir a boca para convencer você. Ele aprendeu a fechar a boca dos outros sem abrir a sua. Eu estou comissionando pastores apaixonados pelo meu amor. Pastores que amem o amor. Pastoras que amem o amor.
que estejam dispostas a se render, a se submeter, porque o nível de autoridade que você vai entrar está enquanto você está disposto a se submeter a isso. Você vai entrar nesse lugar. Amém, irmãos? Arão, mas eu sou só o Arão. Mas você estava junto. Se você está junto, cara, você devia ter parado Moisés. Você está junto, você devia ter parado Moisés. Quando Moisés fala, não, Moisés, não fala isso. Se Davi já disse, você já pensou, Davi chamou um cara e disse assim, ó, pega aquela mulher lá para mim, ó, traz ela lá que está tomando banho lá. Se aquele cara parasse na frente de Davi e dissesse assim, meu rei, meu rei, ela não é sua esposa, pensa nisso. Esse homem aí, o marido dela, é um dos melhores soldados que o senhor tem aqui. Ele não merece isso. Davi poderia mandar matar aquele cara, ou poderia dizer, cara, você está certo, ora por mim. Deus vai levantar homens que vão arriscar a sua reputação para poder corrigir uma liderança que se perdeu o amor no caminho, que perdeu o pudor no caminho, que perdeu. Deus vai levantar líderes, homens e mulheres, que vão sentar com as pessoas e vão dizer assim, posso conversar com você 2 minutinhos? Cara, por que você não faz isso? Por que você não pensa naquilo? Lembra quando Naamã parou na frente da casa de Eliseu? Você lembra disso? Que Eliseu mandou ele tomar banho 7 vezes no Jordão. Ele disse, lá na Síria tem rios muito melhores do que esse, vamos embora. Aí um soldado disse, meu pai, pensa bem, o senhor veio de tão longe. Meu pai, daqui o escudo que eu seguro para o senhor, daqui a espada. Meu pai, daqui a farda, tira a farda para não molhar. O que custa mergulhar 7 vezes aqui? Nós já estamos aqui mesmo. Ele ouviu um subalterno, ouviu um subordinado a ele. Ele ouviu alguém que abriu seus olhos. Eu oro por isso. Que Deus tire dos nossos lados todo puxa-saco e colocam homens que têm o coração igual de Jesus. Que colocam homens que têm o coração igual de Jesus. Que Deus coloque homens que têm o coração igual de Jesus. Assim, meu pastor, posso dizer uma coisa para o senhor? Meu pastor, eu estou cheio desses homens aqui, dá vontade de bater neles às vezes. Mas daqui a pouco eu vou para casa, 10 minutos, eu acho que eles combinam com a Iraci. E aí, chega em casa, a Iraci fala a mesma coisa, e aí é isso aí mesmo. E aí estou pego, nego. Como é bom ter gente do lado que tem o coração de Jesus. E eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, irmãos. Vocês têm o coração de Cristo. Vocês têm o coração de Jesus. Que vocês sempre estão corrigindo o curso. Sempre estão corrigindo o curso. A gente queria uma igreja mais bonita, a gente queria uma igreja melhor, dar uma reforma nisso aqui, né? Nós vamos mexer em tudo. Mas eu sempre preservei mais a equipe, que os pastores fossem ungidos e carinhosos e amorosos com suas esposas, com seus maridos, com seus filhos. Porque levar o filho no McDonald's também é fazer a obra de Deus. Levar a esposa para jantar, aleluia, também é fazer a obra. Não, ela não pode falar que ela foi jantar ontem. Tinha uma galera, né? Mas ela foi. Não, te levei sim, foi no meu carro. Não vou vencer nunca, eu não vou vencer nunca, esquece. Você está me entendendo? Então é isso, irmão. Se rodeie de pessoas que te ajudam a olhar os princípios de Deus com temor e prioridade. Deus falou para ele e para Arão, vocês vão ficar de fora. Por quê? Porque os dois estavam juntos. Arão poderia ter dito, Moisés, não vamos fazer assim não. Moisés, pensa bem. Moisés, ó. O ruim ainda é quando a pessoa não consulta nem o líder para fazer o que ela quer fazer. Que ela faz segundo o que está no seu coração. Aí ela foge totalmente daquilo que... Então não tem que bater, brigar, não. Deixa os mortos enterrar seus mortos.
Não tire a semente da mão de ninguém, porque quem não te honra nunca será honrado. E você não tem que ficar ligando para ninguém cobrando honra, porque quem cobra honra não quer honra, quer bajulação. Quando eu percebo uma situação de desonra, eu não falo nada, eu fico quieto. Às vezes as pessoas estão comigo: pastor, não vai fazer nada, o cara te desonrou. Fique quieto. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semeia, isso ele ceifará. Eu não vou ficar perdendo tempo com isso. Às vezes, e de repente Deus está tratando do meu orgulho. E para me tratar do orgulho eu preciso ser desonrado. De repente, para mim entrar na honra, eu preciso entrar primeiro na desonra, para quando a honra chegar eu não ficar soberbo. Se eu vou ser próspero, eu preciso aprender a lidar com a miséria. Se eu vou ser alguém conhecido, famoso, com sucesso, eu preciso aprender a lidar com a indiferença. Por isso Paulo me diz uma coisa em 1 Coríntios 9:19. Eu quero terminar por aqui. O mar hoje está de almirante, né? Hoje está sóbrio. Paulo diz assim, embora eu sendo livre de todos, eu me faço servo de todos. Paulo está dizendo o seguinte: João, para me te servir, eu preciso ser livre de você. Eu preciso ser livre da tua crítica e do teu elogio. Porque se eu me prender ao teu elogio, eu vou só te servir quando você me elogia. E se eu me prender à tua crítica, eu vou te ignorar quando você me critica. Deus está levantando pastores e pastoras segundo o seu coração. Pode abrir para mim porque hoje eu quero pedir uma coisa para você. Hoje, pode ficar sentado, nós já vamos terminar. Seja sóbrio. Se livre de pessoas. Escute o que eu vou falar. Se livre de pessoas que ficam instigando você a brigar, a tomar uma postura que não foi Deus que te mandou. Se livre de pessoas que ficam instigando a ira dentro de você. Se associe com pessoas calmas, que estão sempre acalentando seu coração e dando ideias, representando Deus. Quando você perde o rumo, eles dizem: mergulha, meu pai. Mergulha aí, meu pai. O que é que custa 7 vezes? Já pensou se ele mergulha 7 vezes e não acontece nada? Ele ia mandar aquele soldado: mata esse vagabundo aí que só me deu ideia ruim. Mas quando ele desce lá, ele sai limpinho. E o cara, pronto, o cara cresceu, mano. Dá a medalha para ele. Aleluia. Como é bom estar rodeado de pessoas que têm um coração justo, que não se preocupam se elas vão aparecer ou não, estão empurrando você para frente. Eu louvo a Deus, irmãos. Eu sou um homem feliz por isso. Hoje eu estou falando aqui a pastores e a pastoras: não fere a rocha. Se Deus mandou falar, fala. Ferir 2 vezes para quê? A Bíblia foi clara, ela declarou: Moisés feriu 2 vezes a rocha. Deus Pai diz: agora você não vai mais poder dirigir esse povo. Eu tenho uma promessa para eles e você não pode mais ser o condutor. Ou seja, eu não vou deixar de abençoar o povo que você diz que é rebelde. Eu não vou deixar de abençoar um povo que você diz que é rebelde. Mas eles são rebeldes a partir da tua visão, não a partir da minha. Eu vou abençoar, vou dar terra para eles. E se eles não entrarem e fizerem do jeito que eu mandei, eles vão se arrebentar no caminho. Mas você não tem o direito de limitar o meu amor na presença deles. Você não tem o direito de limitar a minha generosidade na presença deles. Você não tem esse direito. Eu te chamei para amar. Ame, apenas ame. E para acreditar, eu tenho que acreditar. Mas cala a boca. Com quem você conversa?
Com quem você conversa? Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Seja livre e sirva. Por isso todo líder precisa ser quebrantado, porque o quebrantamento ensina você a separar o pecado do pecador. O pecado vai ser abominável para você sempre, mas o pecador, você vai abraçá-lo, vai trazer para dentro. O problema da igreja não é o gayismo, irmãos. Na época de Jesus também tinha os eunucos. O problema da igreja não é os leprosos. Na época de Jesus também tinha leprosos. O problema da igreja não são as prostitutas. Na época da igreja também tinha. O problema da igreja não é a religiosidade. Na época de Jesus também tinha. Tinha 2 sumos sacerdotes, imagina. Na época de Jesus. O problema da igreja hoje não é a corrupção, porque na época de Jesus também tinha. O problema da igreja hoje não é as falcatruas eclesiásticas, porque na época de Jesus também tinha. Está vendendo cordeiro manco na porta do templo para sacrificar a Deus. Jesus ia passando e quem queria vinha atrás. Jesus ia passando e quem queria deixava tudo e vinha. E ele não desprezou ninguém que foi atrás. Ninguém. Ele está na cruz, um quer, outro não quer. Um queria, o outro não queria. Ele deu atenção para o que quis entrar no reino, não para o que quis descer da cruz. O que quer descer da cruz não tem a atenção de Cristo. Tem a atenção de Cristo quem quer entrar no reino. Então nós estamos em pastores aqui, eu acho que a gente pode orar agora. Eu não sei quanto a você, mas escute bem, eu não sou um cabo eleitoral de ninguém. Eu sou um pastor que acredita no coração dos homens que Deus levantou. Mas me vê esse governador chorando aqui no altar, sua esposa chorando aqui no altar, isso me faz pensar. Isso me faz pensar. Irmão, só o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Me ver as pessoas quebrantadas, eu paro diante de empresários, irmão, eu ministro com jogadores de futebol famosos que vocês assistem na televisão e ninguém nem sabe disso. Eu ministro com políticos, eu ministro com homens e mulheres, eu converso com gente grande dessa nação e desço às vezes para almoçar, sento na calçada ali da minha casa e converso com os caras que moram na rua. A diferença de um juiz e de um gari é só uma diferença de informações. Todos foram criados por Deus. E todos precisam de um toque. Precisa do toque quem governa, precisa do toque quem precisa ser governado. É só isso que o Senhor espera de nós. Eu preciso ter o coração de Cristo na minha vida. Eu quero ter um coração de amor. Eu não digo que já tenha alcançado, mas uma coisa faço: esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para alcançar aquilo por que fui alcançado por Cristo.